Muito bom dia para todo mundo. É muito bom estar com vocês novamente aqui. E hoje vamos ter de novo aqui Carlos Orfan, coordenador do Sejus também, trazendo mais um capítulo da edição de 1850, aliás, novembro de 1859, da Revista Espírita, o Laboratório de Allan Kardec. E ele vai trazer um tema muito interessante que certamente vocês vão se identificar. Médium sem o saber. Será que você também é médium, não sabe? Será que todo mundo é médium, fã? Te passo a palavra agora. Oi, Felipe, alegria estar aqui de novo com vocês, com nossos amigos e amigas aí da comunidade Paz e Bem, do Caminhos do Espiritismo. Felipe, pois é aquilo que a gente sempre diz, né, nós kardecistas, né, que todo mundo tem um nível de mediunidade, né, mesmo aquele sem o saber, né, ou seja, que é aquele por intuição, né, a gente recebe intuições, né. Então, eu, por exemplo, sou um desses, né? Tem um amigo aqui na Casa Espírita que diz, eu sou o Senhor Porta, ou seja, eu não sinto nada, não vejo nada, não percebo nada, não me arrepio em nada, não acontece nada. Mas certamente sonho e tenho inspirações do mundo espiritual. Né? Segundo o próprio Kardec, a gente tem contatos, inspirações, participação dos espíritos na nossa vida de uma maneira intensa, né? Portanto, é muito importante que a gente estude um pouco disso, né? Pois é, então ele vai dizer aqui na publicação da Revista Espírita, lembrando para os nossos companheiros e companheiras e companheiros aqui da nossa comunidade, que a Revista Espírita, assim chamada por Allan Kardec, à sua época, e todo mês ele publicava uma, ali ele publica, né, ele escreve as suas experiências com a formulação, com o estudo da doutrina espírita, né? Ele escreve, publica alguma coisa que foi falado na reunião mediúnica, ou alguma coisa que ele leu em em outro jornal, outra revista, sobre o espiritismo ou algo assim, e ele põe a sua opinião a respeito, e faz um comentário daquilo, ou ainda publica perguntas, cartas que ele recebia das mais diversas pessoas, perguntando sobre a sua filosofia espírita, que ele estava ainda trabalhando e publicando. Vale lembrar que esse já era 1859, o segundo ano que Kardec já trabalhava com sua pesquisa do mundo espiritual e com a sua formulação filosófica, né? Então ele já era tido como o cara ali que sabia dessas coisas e as pessoas procuravam ele para tirar dúvidas e alguns até para criticar. Mas quando ele percebia que eram umas críticas sem fundamento, ácida, de oposição por oposição, ele disse que não ligava. Ele escreveu, falou isso. Ele não ligava. Quando era uma crítica séria, responsável, de quem realmente está querendo estudar, ele respondia. Então era isso que ele fazia na Revista Espírita. E aqui nós estamos no segundo ponto da revista de novembro de 1859, que tem o título Os Médios sem o Saber. Então ele vai dizer aqui que foram passados para ele, numa das reuniões da Sociedade Espírita de Paris, fragmentos de uma poesia ou de um poema de um tal Porri, eu não sei se é assim que se pronuncia, de um tal senhor Porri de Marsella, né? E que essa poesia, esse poema é muito extenso, está publicado aqui mais para frente, ele é muito extenso, ele se chama Urânia, né? Não vale a pena que eu ler para vocês, porque ele é muito grande. Ele toma aqui várias páginas da Revista Espírita, né? E esse poema, ele traz vários conceitos
embutidos da doutrina espírita, ou da doutrina kardecista, ou da filosofia que Kardec desenvolvia naquela época. Então, e ele fica assim, bastante atento a isso, porque o autor não tinha conhecimentos desses conceitos espíritas. No entanto, ele ali colocou vários conceitos nesse poema. Obviamente que escrito de maneira poética, né, como uma poesia, um poema, um texto poético, um linguajar poético, mas com os conceitos filosóficos espíritas, né? Então, Kardec vai falar sobre isso, que na maioria dos casos são médiums sem o saber, ou seja, que são inspirados, né? Inspirados para escrever ou compor alguma coisa, falar alguma coisa. E ele vai dizer também que como é que isso se dá. Um espírito que desencarnou, que era poeta, compositor, ligado às artes da escrita e tal, ele vai se aproximar de encarnados que também tenham esse dom, essa facilidade, né? Então, por isso que frequentemente a gente vê algum compositor, né, entre nós, aqui do contemporâneo, dizer, olha, eu recebi isso, de repente me veio, eu pus no papel de pão, né? Quantas vezes a gente vê os compositores falando isso, né? Eu tive que acordar porque me veio uma intuição, aí eu parei para escrever e saiu essa música. E normalmente músicas belíssimas. Almir Sater, por exemplo, relata casos assim, e tantos outros. Mas eu lembrei do Almir Sater que ele fala de uma música escrita num papel de pão. Salvo engano, essa famosa dele, que eu não lembro o nome, mas é Ando Devagar, porque já tive pressa, né? Então, essa ele teria recebido, teria sido inspirado, e tantos outros, né? Tocando em frente, é o nome da música. Tocando em frente, né? Parece que ele fala isso sobre essa música. E outras. E a gente está carregado de casos desse tipo, não é? Então, são as inspirações. E nós mesmos, né? Quantas vezes a gente é inspirado a fazer alguma coisa, ou tem alguma ideia, e fala, poxa, como é que eu não havia pensado nisso, né? Eu visto por esse lado. Muitas das vezes, não estou dizendo que todas as vezes, né? Pode ser algum momento que não. Mas, frequentemente, vem por uma inspiração de um espírito, né? De um espírito afim, de um espírito amigo, de um espírito que quer te orientar, o espírito que a gente chama de familiar, né? E que possa estar intuindo de alguma forma as pessoas. Agora, os malfeitores encarnados também, né, recebem as visitas constantes dos malfeitores espirituais, dos espíritos em desequilíbrio, enfim, brincalhão, etc. e tal. Qualquer tipo de espírito que, né, beberrão, né, então, que gosta da boemia, dessa vida, né, mas não muito saudável, vamos dizer assim. E até para alguns grupos mesmo de malfeitores mesmo, que sofrem as visitas, têm as visitas desses espíritos, e as intuições para esses casos não são nada salutares. Tá certo? Então, Felipe, nessa parte, depois ele descreve, como eu disse, tem o poema aí do senhor Porri, de Marsella, e que vale a pena depois alguém ver. Mas, de um modo geral, ele trata disso, né? Dos médiuns sem saber. Alguém pode perguntar, mas será? Como é que isso se dá? Será que tudo é inspiração? Aí, né? Como eu disse. Aí ele vai falar alguma coisa que aquilo que está no cérebro, né? Porque que ele aflora, já está aflorado, né? Aquilo que vem, como a gente próprio nome chama, como o próprio nome diz,
aquilo que é inspirado já denota que veio de fora, né? Que veio, não está em nós, veio de algum lugar que não estava em nós. Então, daí a inspiração. Aí você vai estudar mais, vai se aprofundar mais e vai compreender melhor esse fenômeno. Mas, grosso modo, é isso, né? Felipe, a outra parte, eu acho que dá para entrar no outro item aqui da Revista Espírita, né? Que é a Urânia? Ou no Não, caso... Urânia é o nome da poesia, do Sim, poema que sim. eu não vou ler, porque, né, É esses são os Imanema? fragmentos do poema, né, que eu me referi aí do senhor Porri de Marselli, né? Uhum. Tá bom? E é Swedenborg. Tranquilo. Mas Dá esse para falar? Swedenborg, você vai falar muito rápido ou vai ser... Acho que pode ser, de repente, um programa específico, não? Ah, vamos falar então. Vamos fazer outro. São Já dois deu quanto textos. tempo? Quanto tempo Tem deu? 11 minutos, basicamente. Mas aí são... Porque são dois textos, né? Que tem Swedenborg, a comunicação dele, né? Mas eu acho que dá para a gente falar do primeiro, você não acha? Mas acho que é legal juntar os dois. E aí fica um programa só do Swedenborg. O Swedenborg é um personagem bem importante na história do Espiritismo. Bom, então tá. Então tá Então, gente, a gente tranquilo. deixa para a gente continuar o nosso estudo aqui da revista de novembro de 1859 no próximo programa. Um beijo para vocês, continue com a gente. E aí a gente pede também para vocês serem sempre conosco aqui. Explorem bem o canal Paz e Bem também. Aqui a gente pede uma assinatura solidária para a manutenção do canal e também para todo mundo que estiver aí lembrando dos nossos programas pelo SEJUS, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, que é o nosso centro espírita virtual, em que nós temos diversos trabalhos via internet. Estamos em diversas redes sociais, mas os nossos estudos são aprofundados diariamente no WhatsApp. E ali a gente tem condições de conversar, debater. Às vezes a discussão fica meio acalorada, mas a gente mantém o respeito, mantém o nível exatamente para que a gente possa fazer o melhor possível e produzir da melhor maneira possível também essa visão progressista que o Espiritismo nos proporciona. Então, gente, se vocês puderem também nos acompanhar, deem uma olhadinha aí no letreiro, que aí a gente tem sempre ali os nossos programas. E no mais, deixar aquele forte abraço e um desejo enorme de um excelente dia, um excelente ano. E até breve, gente. Tchau, tchau.